Boa noite mais uma vez. Estamos tentando entrar. Estou tentando chamar a Bia. Hoje a nossa live vai ser sobre a linguagem do amor. Cadê a Bia? Convite enviado e a Bia não consegue visualizar. Bia, tá difícil, hein, Bia? Olá, Bia. Eu já aceitei seu convite. Já mandei convite de novo. Vai dar certo. Você vai conseguir entrar. Tá me vendo? Não, mas vai ficar assim mesmo, não tem problema. Hoje a luta voltou, né? É porque é a Vou terceira fazer vez. aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Estamos aqui na luta, na correria. Tinha ah, alguns seguidores, né, que estavam online e acabaram tendo que Eu sair. vi, eu vi, eu vi. Daqui a pouco entra, né? Eu mandei uns aviãozinhos aqui. Isso, Falei que a nossa live sobre hoje é sobre a linguagem do amor, né? isso. Vamos lá, para a gente não perder tempo, porque E você se vai tem continuar alguém, trabalhando. alguém que não tem linguagem de amor, né? Que é uma coisa curiosa, né? Que nós temos que. Vamos debater sobre isso. Daqui a pouco você volta a trabalhar e eu também. Então a gente já acabou perdendo um pouquinho do tempo, mas vamos centrar aqui, né? O nosso desafio hoje foi falar, né, sobre as linguagens do amor. O que que é isso, né? Que algumas pessoas falam, tem literatura sobre, não é uma matéria, não é uma disciplina de nenhuma vertente, de nenhuma abordagem, mas se fala muito, né? E o que são aí, eu separei aqui, né? O que são as linguagens de amor do amor, né? Que a gente até colocou na descrição do card. O conceito linguagens do amor, ele foi introduzido por Gary Chapman em seu livro As Cinco Linguagens do Amor. E ele argumenta que cada pessoa tem uma forma predominante de expressar e receber amor. E entender essas linguagens pode melhorar a comunicação e fortalecer os relacionamentos. Por isso que eu achei interessante trazer, né? Porque a pessoa fazendo o autoconhecimento, tendo o autoconhecimento e sabendo quais são as suas linguagens do amor, ela consegue melhorar a comunicação e fortalecer os relacionamentos. E aqui a gente fala de relacionamento afetivo, relacionamento profissional, relacionamento entre amigos, social, né? Do segmento religioso de uma forma geral, né? Então, isso é a linguagem do amor. E dentro disso, nós sabemos que, né, foi descrito aí 5 linguagens do amor, embora tenham outras, mas que estão ligadas a essas 5 linguagens, que são palavras de afirmação, como estava no card, atos de serviço, tempo de qualidade, presentes, mas não o presente em si, a pessoa lembrar, né, do que o outro gosta e tudo mais, que a gente vai falar depois, e toque físico. E dentro disso, a gente conversando durante a semana, surgiram algumas questões bem interessantes, né, Meg?
Sim, sim. Surgiu porque a gente começa a questionar, analisar, né? E a gente percebe que tem pessoas que têm mais de uma linguagem de amor. E parei para pensar, né? Analisando pessoas, né? Lembrando, né? Que é a melhor forma de você identificar a linguagem de amor de cada um. E aí eu percebi, será que tem gente que não, tem pessoas que não têm nenhuma linguagem de amor? É uma Né? E a questão, gente foi estudar, né? A gente foi né? Nós fomos estudar, fomos pesquisar e descobrimos que é possível, né? Sim, sim. É possível uma pessoa, uma única pessoa, ter várias linguagens de amor. Eu posso, por exemplo, gostar, minha linguagem de amor pode ser palavras de afirmação e toque físico, ou atos de serviço e presente, tudo bem. E tem aquela pessoa que não é difícil, mas não tem uma linguagem de amor. E depois a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre o narcisista, porque surgiu, né, essa questão aí, porque quando se fala, pô, não tem linguagem de amor, a gente lembra logo do narcisista, mas aí eu fui pesquisar vários artigos e tudo mais, e o narcisista, ele pode ter linguagem de amor? Sim, mas para manipulação. Aí a gente vai falar do narcisista depois, porque é tenso, né? E outro detalhe muito importante é que a linguagem de amor que você fornece nem sempre é a mesma que você gosta de receber. Também é Sim, muito interessante, porque essa análise eu não pesquisei, não. Eu parei para pensar em mim, né? A linguagem de amor que eu transmito. E qual é a linguagem de amor que eu gosto de receber? E eu percebi que não são as mesmas. Isso sim, é sim. interessante, né? Eu fiz uma autoanálise, e é comum os psicanalistas fazerem, né? Uma auto... Então, é interessante. E quando a gente entende, né? Vou falar do relacionamento marital. A linguagem de amor do próximo, né? Do nosso marido, da nossa esposa, fica mais fácil de ter um relacionamento saudável, porque às vezes você pensa que o outro não se importa com você. Não, não é isso que ocorre, é que a linguagem de amor dele é outra. Às vezes você diz, mas ele chega, ele não me abraça, ele não me beija. Por quê? Não é que ele não te ame, é porque a linguagem de amor dele não é essa. De Sim, repente, a linguagem de amor dele é de serviço. Ele lava uma louça para você, ele estende uma roupa na corda para você, entendeu? Então, quando a gente começa a perceber, né, entender e perceber isso, a gente começa a ver no outro que existe uma linguagem de amor, que ele sim. realmente se importa com você. Só que a linguagem de amor dele é diferente da sua. Só isso. Não quer dizer que ele não te ama, É né? E com o verdade. casamento fica facilitado, né, a união. Não, isso tem que ser respeitado, né? Porque as pessoas não são iguais. Mas a compreensão de que uma ajuda dentro de casa é um gesto, é uma linguagem de amor, não era entendida como linguagem de amor. Linguagem de amor era entendida como o quê? Como toque. Até bem pouco tempo, linguagem de amor era entendida como toque. Então, se não há toque, se não há beijo, se não há abraço, se não há amor. E não é isso. Exatamente. Então Né? vamos falar aqui um pouquinho de cada uma. O que que é a linguagem do amor, né? De palavras de afirmação. Essa linguagem envolve expressões verbais de carinho, apreço, encorajamento, frases como eu te amo, elogios sinceros são fundamentais para aqueles que valorizam essa linguagem, né? Então, quem tem é, como linguagem do amor, palavras de afirmação, está sempre tecendo um elogio para o outro. Só que aí é o que a Meg está falando, né? O fato de a minha, por exemplo, a minha linguagem do amor ser palavra de afirmação, eu acabo sentindo falta do outro também não me retribuir com palavras de afirmação, mas a linguagem do amor dele é diferente da minha. Isso é Por bem isso o interessante. autoconhecimento.
É. Atos de serviço. Esse é interessante. Meg falou já. Para pessoas que falam essa linguagem, ações falam mais alto que palavras. Gestos como ajudar nas tarefas diárias, ou fazer algo especial para o parceiro são formas de demonstrar amor. Então, o que, que são os atos de serviço, né? Que é uma linguagem do amor. Pessoa, como a Meg colocou aí, pode estender uma roupa para você, tirar uma roupa da corda, dobrar, fazer um almoço, lavar a louça, que seja. E nem É, sempre é visto como amor, né? e assim, sem você pedir, né? Sem você Sim. pedir, mas tá sempre fazendo. E é uma coisa, né? Para ser linguagem do amor, ela tá sempre fazendo essa mesma rotina, né? Essa mesma Já ação. faz parte da pessoa agir dessa Isso, forma, demonstrar isso. dessa forma. Tempo de qualidade. Esta linguagem do amor enfatiza a importância de passar tempo de qualidade juntos, sem distrações. Isso pode incluir conversas profundas, passeios ou qualquer atividade que permita a conexão emocional. Até assistir um filme juntos, mas né, sem interferências, ou tomar um café junto, né? Passar um final de semana junto, ou se vai ao shopping, né, Viajar. caminhar no cinema, caminhar junto, é o tempo de qualidade. É você ter que fazer isso, mas está fazendo isso e trabalhando. Não, é só isso. Não é só isso, é isso com qualidade, é prestando atenção no outro, né? É interessante. Linguagem do amor presentes. Aí, quando a gente fala presentes, a pessoa logo pensa na questão financeira ou né, o interesse, mas não é isso. A linguagem do amor, que é presente, significa o seguinte: não se trata do valor material, mas do gesto. Presente significativo, mesmo que simples, pode transmitir amor e carinho, mostrando que você pensou na pessoa. Por exemplo, no meu caso, né, quem me conhece realmente sabe que eu amo ganhar planta que tenha flor ou que dê flor. Adoro, Mas adoro. Detesto ganhar, é porque nós detesto somos ganhar coisa gêmeos, para né? casa. Nós somos Não gosto gêmeos. de ganhar coisa para casa. Não gosto de ganhar panela, não gosto de ganhar nada para casa. Isso aí eu compro. Então, quando a pessoa me traz uma flor, eu sei que ela parou para pensar no No que que eu você gosto. gosta. Ela foi É a te linguagem do analisar. amor. É a linguagem do amor. Linguagem. E a linguagem do amor, que é a mais conhecida, né, que a Meg falou aí no início, que é o toque físico, que para algumas pessoas o contato físico ele é essencial. Ficar abraçando, beijando, fazendo carinho, né, são formas de expressar amor e afeto. Só que não é aquela coisa excessiva, porque aquela coisa excessiva é meio sufocante, mas é o toque físico com significado, né? Com significado, com interesse. A pessoa está totalmente ali naquele momento. Então, isso é linguagem do amor. E agora, Bia, você falando em linguagem de amor, toque físico, me fez lembrar autismo. Por quê? Uma mulher autista, ela não gosta de Algumas, abraçar outras algumas. pessoas. Peraí. Mas vou te dar um exemplo, tá? Que você vai entender de quem eu estou falando. Ela não gosta de ficar abraçando as pessoas, beijando, nem de ser abraçada, beijada, por quem ela não tem intimidade. Ela cria, é como se fosse seleta, né? Tem uma seletividade das pessoas que podem se aproximar e ela deixa, e ela gosta, e ela se sente bem, e tem outras que não. Por exemplo, num relacionamento marital, quem é autista, na maioria das vezes, eu estou falando de uma determinada pessoa que é uma pessoa que eu conheço, a linguagem de amor
dela é justamente esse toque físico. Ela gosta muito de toque físico e do receber presentes, tá? E casualmente ela também dá essa linguagem de amor, entendeu? Mas nem todos os autistas, já que nós vamos falar de narcisista, eu lembrei do autismo, né? Nem todos os autistas são assim. E isso não quer Não, dizer que eles não possam amar, que não eles quer não dizer que possam ele se não ame, amar. né? Não É, quer dizer que ele não ame. que ele não sinta, né? Porque às vezes, quando vão abraçar, ele tem um repúdio, né, tão grande que dá a impressão de que ele não quer, que ele não gosta, mas não é, né? É a sensibilidade dele, mas ele tem sentimentos, do jeitinho dele, do jeitinho dela, mas eles têm sentimentos, né? Isso Sim, é muito sim. interessante. A gente deixar destacado, né? Não, e outra coisa, aí no caso, né, a rede de apoio, a família vai tentar investigar, descobrir qual é a linguagem de amor dessa pessoa, né? Porque tem, tem. Né? Eu acho que o segmento religioso, vamos falar assim, é para mim um laboratório. Eu vejo como um laboratório. Porque você fica sentado vendo inúmeras pessoas, então é um laboratório. E eu percebo que tem pessoas autistas que veem outras, né? Abraçar, beijar, e ela reage numa alegria, numa felicidade imensa. Enquanto que tem outras que você vê que ela fica como estátua. Sim, sim, Percebe sim. que ela não tem aquela intimidade. É como se o autista ele desse autoridade a alguém para chegar até ele, abraçar e beijar ou não. É porque é uma Entendeu? invasão, né? É uma Isso. invasão. É, ele recebe como uma invasão de privacidade, né? E Sim, a outra sim. pessoa não, a outra pessoa está querendo só agradar mesmo, porque a linguagem de amor dela é dessa forma. Então é muito importante a gente conhecer, porque se a pessoa não conhece, ela vai abraçar e beijar e a outra se afasta, a pessoa pensa, ué, mas ela abraça, beija fulano e tal, ele abraça, beija, e por que a mim não? Acha que é uma discriminação. E na verdade não é. É só Não, porque não. faltou aquela ligação ainda, aquela Não tem intimidade intimidade ainda, é. Porque que eu permite que aquilo ocorra. até, né, eu já atendi, né, autista, tive alguns pacientes autista nível 3 suporte severo, e que no início realmente não chegava nem perto, e ai de mim se chegasse, né, por conta de agredir e tudo mais. Mas depois, né, toda semana vendo, toda semana trabalhando, toda semana entendendo ali as crises e tudo, nossa, tem cada foto muito interessante, né? Fazendo cócegas, tocando, abraçando, beijando e tudo, porque vai aos pouquinhos e muito Mesmo lentamente se citar, aproximando, né? de uma forma, respeitando o tempo dele. Isso, Então, isso é isso. muito importante que a gente saiba e que a gente, respeitando, a gente consiga se aproximar, né? Isso. Aí eu pesquisei e tem outras linguagens de amor, né? Tem a admiração e também tem a ajuda e apoio. Só que ajuda e apoio está muito ligado a atos de serviço, né? E a Sim, admiração ela acaba estando ligada a palavras de afirmação. Então, não vejo necessariamente como outras, né, linguagens. Elas fazem elas estão parte, né? encaixadas aí dentro, é. Elas fazem parte. Agora, é, uma pessoa pode não ter nenhuma linguagem de amor? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Esse estudo sugere que cada indivíduo tenha pelo menos uma linguagem, alguns têm várias, né? Ou mais de uma linguagem do amor, mas alguns estudos, né, mostram que as pessoas expressam amor de várias maneiras e que a comunicação eficaz ela é crucial para o sucesso dos relacionamentos, independente de qual linguagem de amor uma pessoa possa dominar. Portanto, a ideia
de que uma pessoa pode não ter nenhuma linguagem de amor é válida e reflete a complexidade das interações humanas. Então, é possível, sim, uma pessoa não ter linguagem de amor. E isso, né, como analistas, a gente vai levar para análise, para entender, para investigar, para saber o que aconteceu ou o que acontece na história desse indivíduo que não permite ou que ele não apresente linguagem de amor, né? Linguagem do amor, na verdade. E para começar, Lia, o esclarecimento, né, que nós estamos trazendo hoje do que é linguagem de amor, né, que existe linguagem de amor, porque muitas pessoas não conhecem. É um assunto que é muito pouco abordado, né, muito pouco conhecido e que traz muitos transtornos, tanto em relacionamentos maritais como amizades e outros tantos. Né? Principalmente quando a gente está lidando, né, numa situação como no caso que você mencionou, nós estamos analisando uma pessoa, será que ela não tem nenhuma linguagem de amor? Né? E existem pessoas com linguagem de amor? Ou existem também pessoas que têm alguns transtornos e fingem ter linguagem de amor em momentos propícios, em momentos que ela está Interesse, almejando né? alguma coisa? Interesse, Né? né? Sim. Sim. E aí chegamos no narcisista, né? Os narcisistas, eles... Poxa, como é que um narcisista vai ter linguagem de amor, gente? O amor de um narcisista, ele é frequentemente superficial e baseado em manipulação, onde o parceiro ou a parceira é visto como uma fonte de validação para o narcisista. Então, os narcisistas, eles podem ter linguagens do amor, mas essa linguagem do amor vai estar voltada para a manipulação. Não Sim, e essa demonstra um linguagem de amor amor, genuíno, um amor empático. Não é um amor genuíno, não é um amor empático. Está sempre ligado à manipulação. sim, essa linguagem de amor de um narcisista, ela vai durar enquanto ele está ali analisando, conhecendo a pessoa, conquistando, trazendo a pessoa para si. Depois que ele vê que a pessoa, ou ela vê, né, que a pessoa já está emocionalmente, né, ligada a ele ou a ela, essa linguagem vai acabando. Porque essa linguagem não é própria dele. Tá? Ali é uma máscara, tá, que ele vestiu, é um personagem, né, que ele vestiu. Para quê? Para encantar aquela pessoa, para aquela pessoa pensar que ele ou ela é assim e conquistar. Mas depois de conquistada, acabou a linguagem. Porque narcisista realmente não tem linguagem de amor, nem psicopata, né? Não Eles podemos deixar usam, de né? falar também, não podemos deixar de falar também que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata, né? É bom deixar claro isso. Eles usam, né, os elogios, as demonstrações de afeto como uma ferramenta de controle para manipular e para manter esse parceiro ou essa parceira fisgado. É um processo conhecido aí como um bombardeio amoroso, né? Então, utiliza essa ferramenta para poder atrair, fisgar e controlar. Essa é a verdade. Então, o tipo de linguagem que ele vai apresentar é a linguagem para manipulação, sempre, sempre. Sim, ele vai estudar a pessoa, ele vai ver qual é a linguagem de amor que a pessoa gosta, né? Uhum, uhum. Ele vai praticar essa linguagem. Ele não vai praticar qualquer linguagem. Ele vai praticar a linguagem que ele percebeu que vai agradar aquela pessoa. Porque eles estudam a pessoa durante um bom tempo, aí se aproximam, continuam no estudo para manipular, né, para dominar. Aí, dentro disso aí que você está falando, né?
que ele ou ela, tá, gente? Não é só homem, não. Ele ou ela estuda, né, a sua presa, vamos dizer assim, por exemplo, na linguagem do amor de palavras de afirmação, o que que um narcisista ele faz? Ele vai primeiro usar para seduzir, elogiar excessivamente no início da relação, que é a fase da idealização. E depois essas palavras de afirmação, elas vão ficando cada vez mais escassas, mais manipuladoras ou mais distantes. Se fosse tempo de qualidade, o narcisista ele pode exigir atenção constante, mas não demonstra interesse genuíno pelo outro. O tempo compartilhado gira em torno das suas próprias necessidades. Então, tudo isso a gente tem que observar. E essa linguagem de amor, né? No caso do narcisista, quando ele começa a tratar muito bem, a falar palavras para agradar e que depois de um determinado tempo ele passa a diminuir, ele vai diminuindo e depois ele passa a ter palavras ao contrário, tá? Claro. A agredir, a menosprezar, a humilhar. Tem Inclusive, mostrar, né? tem uma frase de um narcisista que eu postei não, perdão, eu escrevi até no meu livro, no capítulo do meu livro daquele Liberte-se Agora, do nosso livro, do meu não, do nosso, que fala, olha que frase interessante para todos nós, não esqueça de nunca me esquecer. Você imagina, mulher já é bem emotiva, né? Uma mulher que está iniciando um relacionamento. Aí o homem, olha que loucura, que lindo, né? O meu livro, o meu exemplar não está aqui. Esse é o nosso livro, tá? Onde nós somos coautoras, tá? Liberte-se Agora, fala sobre narcisismo em todas as áreas, tá? Porque o narcisista, ele é tóxico onde ele estiver, né? Então, seja no relacionamento conjugal, seja na amizade, no trabalho, no segmento religioso, na vizinhança. Então, fala de todos os casos, né? Cada autor fala um pouquinho e tem exercícios, tem exemplos para você identificar, tem dicas para você não se envolver, tem dicas para você sair desse relacionamento. Então, esse nosso livro é muito interessante. E é nesse livro, no meu capítulo, que é o capítulo 4, que eu menciono essa frase, né, de um narcisista que ele fala: não esqueça de nunca me esquecer. Olha que frase. Qualquer mulher fica assim apaixonada, olha, eu sou tão importante para ele, que ele não quer nem que eu esqueça, que eu não posso esquecê-lo. Olha que lindo, né? Então, isso mexe muito com o emocional de uma mulher. Sim, Só que sim. é uma linguagem de amor? Sim. Mas para quê? Para manipular. Para ela, a partir daquele momento, perceber que ela é importante demais para ele. Olha como isso mexe, né, com a psique de uma mulher. Ela acha que a partir daquele momento que ela já é amada e que está tudo certo, que ela achou o príncipe encantado, o amor da sua vida. E nem sempre é assim. Professora Guilcemar também está nesse livro, né? E outros autores também. Como é que faz para adquirir esse livro? Pode entrar em contato comigo, professora Beatriz Avelar, aqui pelo Instituto, ou com a professora Meg Alves. Ambas aqui nós temos livros para poder passar para vocês, tá? E esse livro ele é fresquinho, gente, porque ele foi lançado na Bienal 2005 aqui do Rio de Janeiro. E a grande importância desse livro, calhou, nós não planejamos nem mencionar esse livro, porque falou de narcisismo e esse livro fala o tempo inteiro de narcisismo, né? Então, a importância é porque ele dá dicas de como você perceber que uma pessoa é narcisista para nem entrar num relacionamento e dá dicas de como você sair. Então, ele é muito interessante porque ele tem vários exemplos, né? Visões, são 12
coautores, né? Então tem visão de vários profissionais, com várias formações, né? Esse é o meu capítulo, né? Ela abriu o meu capítulo, né? E é bem interessante. Mas voltando à linguagem de amor, então ficou claro que psicopata e narcisista não têm linguagem de amor, a não ser nos momentos que eles querem. Deve ser uma você, essa aí. A não ser no momento que eles querem te envolver, né? Então, essa é a Bia, a outra era a Guiselbar. Então, no momento que eles querem te envolver. A partir daí, eles já conseguiram o que eles querem, então para que eles vão ter linguagem de amor? Né? Mas Bom, a linguagem do amor, ela é própria do ser humano, sim, tá? sim. Você, Presente, né? Deixa só eu concluir aqui rapidinho. Presentes podem ser usados como, no caso aí do narcisista, para a gente fechar o narcisista. Os presentes, eles podem ser usados como uma moeda de troca emocional, oferecendo algo com segundas intenções, claro, ou esperando gratidão desproporcional, né? Mais para ele do que para o outro. Atos de serviço. O narcisista pode esperar que o parceiro ou a parceira o sirva o tempo todo, mas raramente ele retribui. Quando faz algo, é para manter uma imagem ou obter um reconhecimento. E o toque físico pode ser usado para sedução ou controle, mas sem conexão emocional verdadeira. É assim que ele acha. o narcisista em si, ele não é chegado a relacionamento sexual, entendeu? O relacionamento, ele faz parte de todo como que eu posso dizer, de toda uma pesquisa Junto, que né? ele fez para ele conseguir o que ele quer, então ele sabe que ele tem que agir daquela forma, então ele formula todo um projeto, como se fosse um projeto. Nós que somos professores vamos falar do projeto. É como se fosse um projeto que ele formulou conhecendo a pessoa, ou então eu tenho que agir assim, 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 para alcançar meu objetivo. Que objetivo esse, depois de alcançado, elimina-se completamente. É muito difícil você viver num relacionamento narcísico, né, com um narcisista, e você manter uma vida sexual ativa. Sim. Então, gente, linguagem do amor. Era sobre isso que nós queríamos passar para vocês, né? Vamos tentar, através do autoconhecimento, compreender que a linguagem do amor que eu tenha pode não ser a linguagem do amor que a Meg tem, e a gente precisa se dar bem, que a gente compartilha de muitas ideias comuns, a gente tem projetos juntas e tudo mais. E isso numa relação profissional e numa relação social. Você imagina numa relação afetiva, numa relação profissional que as pessoas estão no mesmo ambiente, totalmente diferentes, vindo de educação diferentes, lares diferentes, mundos diferentes. Então, o autoconhecimento ele vai permitir que você identifique a sua linguagem de amor ou as suas linguagens do amor e possa também identificar e respeitar a linguagem do amor do outro, né? E não querer que ele seja igual a você, mas aceitar, tentar manter um equilíbrio, né? A gente falou sobre isso na sexta-feira passada, né? O equilíbrio entre corpo, alma e espírito. É a mesma coisa aqui na linguagem do E, amor. na Eu preciso verdade, manter tem que ser um o contrário, equilíbrio. né? O equilíbrio entre o espírito, alma e corpo, porque o espírito vem primeiro. Não, tudo bem, mas o equilíbrio ele precisa estar em várias situações no nosso dia a dia. E na linguagem do amor também. Senão eu vou cismar que a pessoa, o outro que eu estou me relacionando, ele tem que ter a mesma linguagem, ele tem que me retribuir na mesma proporção que eu faço. Mas como que ele Ou vai então, fazer se a linguagem do amor dele também não é pode fazer essa? o seguinte: se você faz questão que uma pessoa, ao se relacionar com você, vamos falar do relacionamento conjugal, porque tem que ser diário e eterno, né? E você gosta de um tipo de linguagem de amor, então se você vê que a pessoa com que você conheceu não tem aquela linguagem,
Então você nem começa a namorar, nem porque A gente não vai mudar os outros, né? Isso não aí é vai. um. Ó, eu tenho a linguagem do toque. Eu gosto do toque, tá? Então, se eu encontro uma pessoa que não tem linguagem de toque, uma linguagem de amor de toque, então para que que eu vou conversar, namorar, casar com uma pessoa dessa? Né? Vai ser difícil o entendimento. Pode ser aceitável, mas você não vai ser feliz. Vai faltar, vai sentir que vai faltar alguma coisa, né? Sim, aí pode ser que você fique casada por você respeitar a parte espiritual e você saber que o casamento deve ser para sempre. Então você até mantém o casamento. Mas, no fundo, emocionalmente você não está feliz. Você não está completo. E dentro disso, né, os relacionamentos tóxicos. Então, a própria linguagem do amor é uma sinalização nos relacionamentos tóxicos, para eu não ir avante, para eu denunciar, se for o caso, né, para eu não ficar numa história até não dar mais jeito, não dar mais um ponto nisso, né, e mudar a minha vida, mudar a minha história. A gente trouxe a linguagem do amor não só para, ai, como é romântico, como é lindo falar. Não, é uma sinalização também, é autoconhecimento, já é comprovado ali, né, por artigos, por estudiosos, por ciência e tudo mais. Existe, a gente sabe que existe, mas nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão que eu tenho algumas, em alguns momentos, e o outro, né, as pessoas que eu me relaciono têm outras formas de. A criança, por exemplo, a criança, né, o nosso filho, quando ele é pequeno, a gente faz cosquinha, a gente aperta, a gente beija, a gente fica grudado e tudo. Quando eles entram na adolescência, a primeira coisa, e eles gostam, mas aí quando entram na adolescência, que o adolescente logo faz quando a gente vai apertar, beijar, vai falar, para, mãe, né? Para, mãe, não quer. Sim, e também é importante ressaltar que esse autoconhecimento, o melhor caminho para obtê-lo é através da análise. Sim, sim. Faça terapia. Faça psicanálise, transforme a sua vida, busque Volta de auxílio. 360 graus na vida, né? Porque quando você Nossa, se autoconhece, você só permite que façam, que cheguem, né? E o que você se sente feliz. Você não deixa mais ser manipulada, não se sente mais obrigada a fazer o que o outro quer. sim, Você respeita o outro, mas em primeiro lugar você respeita você. é Você verdade. se ama, então você se preserva. Isso é muito importante, E né? até você falou uma coisa que a gente pode sinalizar aqui também, por exemplo, a linguagem do amor que eu tenho não é só para eu ofertar para o outro, é para mim também, Sim, né? Se a minha linguagem do amor são palavras de afirmação e eu falo palavras de afirmação para o outro, eu preciso falar palavras de afirmação para mim também. Porque é justamente isso que você estava falando, é você se amar primeiro, né? sim, e não deixar, e quando você fala a palavra de afirmação para você primeiro, você não deixa que as palavras negativas do outro cheguem até você e te afetem. Como, por exemplo, você vai estudar isso? Que bobeira, isso não vai te levar a nada. Entra por aqui, sai por aqui, porque o que o outro pensa já não te importa. Sim, Faz diferença para você, porque você tem o seu autoconhecimento, você sabe quem você é, o que você quer, o que te agrada, onde você quer chegar, qual o caminho que você tem que percorrer, e tá tudo bem. Você sim. ouve, trata bem a pessoa, mas você continua no seu caminho. Você não fica oscilando como, um falou isso, eu vou para cá, e começa um curso e para. Aí o outro falou aquilo, você vai para lá, começa outro curso. E fica assim, no fundo, porque você não sabe quem você é. Você não sabe o que você quer. Não sabe onde você quer chegar. Daí, Autoconhecimento, o análise, autoconhecimento, né? resolve isso.
e como resolve, né? Senão nós não estaríamos aqui falando. Com certeza, com certeza. Eu não sairia da onde eu saí, para quem me conhece, e chegaria onde eu estou, se não fosse análise abaixo de Deus, claro. Bom, gente, nós queremos agradecer o carinho de vocês, a atenção, aqueles que estão nos acompanhando. Na sexta-feira que vem, né, estaremos aqui com outro tema aí. Vamos trazer uma dor emocional, de repente, para a gente conversar às 18 horas. Né? Curtam lá, sigam o Instituto Priorize Psicanálise. Qualquer dúvida, Sigam a Meg, entre que me segue também, isso. doutora Meg Entre em Alves. contato aí comigo ou com a Meg, né? Será um prazer tentar auxiliar vocês ou caminhar na jornada de autoconhecimento com vocês, com certeza, né? Acompanhe aí a nossa Black Friday, porque já era para a gente ter aumentado o valor do Instituto já há um tempo e não fizemos, mas é porque a gente ainda acredita que tem pessoas que querem melhorar a sua própria vida e o mundo de alguma forma, de dentro para fora. Ah, e Ok? também fique registrado que toda sexta-feira, às 18 horas, nós Isso, estamos no Instagram com um tema diferente para isso. agregar valor e conhecimento a cada um de vocês. Semana que vem a gente vai tentar trazer uma dor emocional. Vamos pesquisar e traremos para vocês, mas a gente vai fazer o card antes, mas de qualquer forma já está marcado aí sexta às 18. A gente só não vai estar se alguma coisa modificar muito assim, né? Mas geralmente sexta às 18 a gente está aqui. Meg, brigadão aí pelo seu carinho, Obrigada por pelo todos seu que convite. participaram. Obrigada a todos, boa noite. Olha, gente, tendo interesse, entre em contato ou comigo, Beatriz, ou com a Meg, e a gente disponibiliza. Faz chegar o livro aí. Nós estamos em casa para fornecer para todos vocês. E eu Tá também bom. tenho minha autobiografia. Isso, isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Bom final de semana. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.